Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Daniel. Eu vou estar falando hoje sobre venham para a festa. Amém? Amém, William? Pegou aí? Venham para a festa. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 22, versos de 1 a 14. Ô, Dani, você pega meu óculos na bolsa aí, por favor? Porque, irmãos, agora, né, para ler a gente tem que, né, chega uma idade que você só vai distanciando assim, aí para ler tem que pôr o óculos. Obrigada, filho. Né, Gilson? Chegou também, Gilson? Pois é, então. Depois dos 40, mas não precisa falar que é depois dos 40, mas é depois dos 40. Não, gente, a gente fala que é brincadeira, mas não é não. Tem uma situação que acomete, né? A médica está aí para falar. Depois dos 40, realmente, todo mundo em geral, depois dos 40, vai precisar pôr óculos. Né? Então, glória a Deus. Mateus 22, do 1 ao 14. Se você abriu e quiser ficar sentado, pode ficar aí no seu lugar sentado. A palavra do Senhor diz assim: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados, eis que eu já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos. Tudo está pronto. Venham para a festa, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, percebeu ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é pura, é santa, e nós nos rendemos ao poder transformador da Tua palavra. Nessa noite, Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito que tenha liberdade para ministrar ao nosso homem interior as verdades do reino, aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós nessa casa, nessa noite. Nós pedimos ao Senhor a suficiência que só pode vir do alto. Nós dependemos do Senhor, somos totalmente dependentes daquilo que o Senhor tem para liberar. Por isso, Senhor, fala conosco, porque nós, os Teus servos, estamos aqui para Te ouvir, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar dizendo para você que o reino de Deus é um lugar de festa. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, eu não consigo imaginar Jesus carrancudo, de cara fechada, sério. É só você pensar que as crianças corriam para Jesus. Você já viu criança correr para abraçar alguém que é sério, que é carrancudo, briguento? Não. Então eu vejo um Deus festivo. A gente vai olhar para o Antigo Testamento, a gente vê Deus estabelecendo celebrações. Festa dos tabernáculos, festa da colheita, a festa dos pães asmos, a Páscoa ao Senhor. A gente vai vendo que Deus, Ele ama celebrar. Mas, sabe, me chama a atenção pensar que existe uma festa que está sendo preparada desde a eternidade. E que não é uma mulher que está promovendo a festa. Porque, geralmente, quando se faz festa, é a dona da casa que toma a frente. Ela fala para o marido assim: tá aqui o quê? A lista. Você vai comprar isso, isso e isso, porque eu vou fazer isso, isso e aquilo.
É a mulher que monta o cardápio, não é? Tirando uma casa ou outra que tem um maridão que cozinha, como o Jean, né, Jean? Gosta de cozinhar. Mas, em geral, a mulher programa a festa. Quando não é a mulher, são os filhos, que querem surpreender a família. Mas não é geralmente o homem que prepara uma festa, mas essa festa é diferente. Deus mesmo projetou a festa, planejou a festa, e o texto diz, no verso de número 2, que o reino dos céus é semelhante a um rei, que ele mesmo preparou a festa de casamento do seu filho. Irmão, imagina o seu pai planejando o seu casamento. Faz sentido? De verdade, faz sentido? Não faz sentido. Né? O pastor João até riu. Imagina o irmão Valdeir planejando a nossa festa, amor. Ia ser uma coisa muito louca. Não é? Não ia dar certo. Mas a Bíblia diz que Deus está planejando uma festa. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, e essa festa, ela inclui a mim e a você. Nós estamos na lista principal dos convidados do rei. Ele está planejando, colocando seus detalhes, as suas mãos, dizendo assim, olha, eu quero que seja assim, que tenha essa cor, vai ter esse banquete, essa comida, porque o filho dele vai casar. E o interessante, irmãos, é que o filho dele vai casar com uma noiva muito, muito bem preparada. E essa noiva somos nós, a igreja. Então, o reino é lugar de festa. Essa é a primeira verdade que você tem que guardar no seu coração. Mas eu quero dizer para você que a festa não vai admitir penetra. Por mais que a gente se esforce em não chamar ninguém de fora, sempre na festa entra alguém que é penetra. Não sei se já passou por uma ocasião assim, no nosso casamento, nós entregamos os individuais, chamamos só as pessoas que tinham que ir. E aí, de repente, nós fomos a uma mesa cumprimentar uma família, e nós cumprimentamos com muita alegria, e quando nós saímos de perto da mesa, o pastor João virou para mim e falou, ô bênção, são seus parentes? Eu falei, não, não são seus, não. Ele falou, não. Eu falei, então quem eles são? Mas nessa festa do céu, não vai ter penetra. Só vão entrar aqueles que o Pai chamar. O verso de número 3 diz que a iniciativa em fazer o convite, leia comigo o verso 3, é do rei. Ele que envia os seus servos a clamar os convidados, a chamar os convidados para a festa. Eu sei e você sabe que esse é um texto que relata uma situação muito contextual da época de Jesus. Nesse momento, Jesus está mostrando para os fariseus, para os judeus, para os religiosos da época, que Jesus veio para eles. Mas eles não quiseram. E por conta disso, foi-se estendida a graça aos gentios. Embora o plano de Deus sempre foi que nós, gentios, fôssemos o seu plano A. Nunca fomos o plano B. Você consegue entender isso? Quando Deus chega para Abraão e diz, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não incluía apenas os judeus, incluía o Brasil, a Espanha, a África, a Holanda, a Turquia, Israel, incluía todo mundo. Nós não somos o plano B de Deus. Nós sempre fomos o plano A. Existia um propósito original do Pai de alcançar todas as nações da terra, mas porque os judeus não quiseram receber a Cristo, os gentios foram enxertados na videira e fomos assim trazidos para a festa do banquete. Irmãos, e o texto diz que a iniciativa é do Senhor. E eu quero chamar esse verso de número 3 de tempo de despertamento. Existe um tempo que paira sobre as nações da terra, que se chama tempo de despertamento. O convite do Evangelho está estendido a todos. O servo já foi enviado, o profeta, que veio por Jesus. Jesus, o próprio Filho, já foi enviado. Mas o problema é se nós vamos aceitar ou não o convite do Evangelho. Esse é o tempo do despertamento. Acompanhe comigo o verso de número 3. Ele enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Depois, ele enviou ainda outros servos, dizendo aos convidados,
Eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, tudo está pronto. Venham para a festa. Irmãos, eu chamo esse segundo convite de o convite da misericórdia. Porque pensa comigo, se eu e você fizéssemos uma festa e nós convidássemos alguém e esse alguém deliberadamente dissesse para mim e para você: eu não quero ir na sua festa. Eu te pergunto, você convidaria de novo essa pessoa? Eu de antemão te asseguro que você e eu não convidaríamos. Nós diríamos assim: que absurdo! Eu convidei essa pessoa e ela olhou para a minha cara e disse: não tenho interesse de ir na sua festa. Você não chamaria de novo. Mas Deus é cheio de misericórdia. Então Ele envia novamente os seus servos para chamar mais uma vez aqueles que disseram não a Ele. É o que Ele diz, né, lá em Atos dos Apóstolos. Ele fala: todos os dias eu estendi os meus braços a um povo contumaz, rebelde, que não queria saber de mim. Mas todos os dias o Senhor continua estendendo os seus braços de amor, ainda que nós rejeitemos a sua graça e o favor e a sua presença. Irmãos, que Deus maravilhoso que nós servimos. Um Deus cheio de compaixão, cheio de misericórdia, ternas misericórdias. A palavra do Senhor diz que Ele alcançou a nossa vida com cordas de amor, com laços de benignidade. Ele nos chamou para perto dEle. Irmãos, o nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus paciente. E Ele continua estendendo sobre nós esse tempo. Mas eu quero dizer para você, querido, que naquele contexto, as bodas de um filho de um rei não era apenas um mero convite, porque o convite vinha de uma autoridade. Então, na verdade, não era só um convite, era, na verdade, quase que uma intimação, porque o rei estava ordenando que todos os seus súditos viessem à festa. E é interessante porque simplesmente o verso de número 3 e o verso de número 4 diz duas coisas que me chamam a atenção. O verso de número 3, no final, diz assim: estes não quiseram vir. O verso de número 5 diz: os convidados não se importaram e se foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros ainda mataram e maltrataram os servos que traziam o convite. Irmãos, nós lemos aí que o rei estava preparando era uma festa, sim ou não? E que na festa tinha um banquete, sim ou não? O que a gente encontra no banquete? A gente encontra provisão no banquete. A gente encontra fartura no banquete. A gente encontra satisfação no banquete. A gente encontra comunhão no banquete. A gente encontra intimidade no banquete. A gente encontra alegria no banquete. Eu me pergunto, por que então aqueles servos, diante de um convite tão nobre, se recusavam a participar de um banquete? Irmãos, eu não sei você, mas algumas vezes, quando a gente sabe que a festa é boca livre, não é? 0800, o coração se alegra. Nossa, vai ter tanta comida. Já viu festa de casamento? Festa de casamento tem de tudo, não é? Muita fartura, muita comida. Mas a minha pergunta é: o que faria um homem de bom senso rejeitar o convite para ir numa festa, comer com abundância e estar diante do rei? Irmãos, não faz sentido. Mas o texto responde para nós. E essa é a quinta verdade que eu quero falar com você nessa noite. Sabe por que eles não foram para a festa? E eles não foram para o banquete? Olhe comigo o verso 5. Porque existiam coisas mais importantes para os convidados do que estar na presença do rei e do que celebrar a alegria do filho. Existiam coisas mais importantes. Olha o verso 5. Os convidados não se importaram com o convite e se foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio.
E outros ainda, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Então, a presença do rei, a festividade, estar diante do filho honrando e comendo da mesa do banquete não era tão importante quanto cuidar do seu próprio campo e quanto cuidar do seu próprio negócio. E talvez para nós seja algo assim impensável, mas eu quero dizer que é exatamente o que nós temos vivido nos dias de hoje. Porque nós temos o rei, nós temos a festa, nós temos o convite, nós temos o banquete, nós temos a honra de estar diante do filho e nós preferimos estar com o campo, com o trabalho, com o afazer, estar com o negócio, com o dinheiro, com a riqueza, com o lucro, do que estar honrando o pai e honrando o filho numa festividade que ele preparou com exclusividade para nós. Irmão Evaldo, é misericórdia mesmo. Porque para mim, irmãos, isso é um absurdo. É um absurdo você pensar que a gente vai estar mais apegado ao trabalho, porque campo fala de quê? Campo fala de um lugar onde você coloca o seu esforço, você trabalha. Campo fala de um lugar de produtividade. E o que é que nós temos visto nos dias atuais? Pessoas que produzem muito. Pessoas que trabalham muito, mas que em detrimento do trabalho estão dizendo para o rei: eu não me importo com o seu convite, eu não tenho interesse de ir para a festa em que o seu filho vai celebrar, não me importa se tem banquete. Irmãos, que igreja cega é essa? Que não consegue perceber que na presença de Deus, a provisão, a satisfação, a suprimento, a alegria, a comunhão, a intimidade, prefere voltar-se contra o rei e ir para o campo trabalhar. Que igreja é essa que prefere ficar apegado ao negócio? É a igreja dos dias de hoje, que se pergunta: o que eu preciso fazer? Campo. O que eu preciso ter? Negócio. E o que eu preciso ser? Eu preciso ser independente do rei. Porque quando o terceiro grupo se volta contra os servos, mata os servos e maltrata os servos, ele está dizendo: eu não sou alguém que me submeto às ordens do rei. Eu faço o que eu quero. A gente vê 3 grupos de pessoas hoje dentro da igreja: os que se preocupam em fazer, os que se preocupam em ter e os que se preocupam em ser independentes das ordens de Deus. E o texto continua dizendo que todos esses grupos de pessoas tinham o mesmo sentimento em comum. Olhe comigo o verso de número 5. Os convidados não se importaram e se foram para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros mataram e maltrataram os servos. Veja comigo a palavra que se ressalta: eles não se importaram. Ou seja, tudo isso, rei, que você está colocando diante de mim, não é importante. Sabe o que é importante? Eu viver a minha vida independente dos seus convites. E hoje, quando eu estava orando sobre esse texto, me veio ao coração uma intercessão. Porque eu disse: Senhor, parece muito distante de nós, mas é exatamente o que nós estamos fazendo. Porque, irmãos, tantas vezes o Senhor tem estendido o seu banquete diante de nós. Irmãos, banquete, eu não falo de comida, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo, é gozo. Irmãos, quando a gente vive uma vida sem paz, sem alegria, sem contentamento, é porque a gente não está vivendo o reino. Tem um banquete, olha o que o texto diz: o meu banquete já foi preparado, tudo está pronto, e ele chama: venham para a festa. Irmãos, eu fico vendo um Deus no céu que está provisionando um momento exclusivo de grande celebração para nós.
E a voz do Espírito clama todos os dias: venham, venham, venham para a festa. É como se ele dissesse: venha, sente à mesa comigo. Olha o que eu preparei para você. Larga um pouco o seu campo, larga um pouco os seus negócios, deixa a sua independência de lado, senta comigo à mesa, está tudo pronto. O que dificulta você vir sentar comigo? Eu não me importo, Senhor. Isso para mim não é importante. Não vale nada. Só, queridos, que quando a gente despreza o convite do rei, que é uma autoridade, quando a gente despreza a autoridade do rei, isso não fica sem consequência. Porque a gente costuma dizer que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele também é justiça. E Ele também é fogo que consome. E, infelizmente, esse tipo de evangelho não é mais pregado. Infelizmente, a gente não quer mais ouvir das consequências que advirão das nossas atitudes em meio ao convite que nos foi dado e a gente rejeitou. Mas olha o que o texto diz, verso de número 7. Eu quero dizer para você que o rei não vai ficar inerte diante de tamanha afronta. Olha o que o verso 7 diz. O rei ficou furioso. E enviando as suas tropas, o que o rei fez? Exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Irmão, súdito não pode se insubordinar contra o rei. Servo não pode insurgir-se contra o seu senhor. Filho não pode desonrar seu pai. Quando isso acontece, o rei toma uma posição. E eu acho muito interessante, porque quando o rei toma uma posição, a posição que ele toma vai exatamente contra aquilo que os convidados tanto apreciavam. Porque diz a Bíblia que os convidados não se importaram com a festa do rei, porque iam para o seu campo, para o seu negócio, que ficavam aonde? Na cidade. E o rei simplesmente olha para aquilo e fala: vocês estão me trocando pelas suas atribuições, ou pelas riquezas, ou pela sua própria independência, vocês querem fazer assim? Então eu vou destruir aquilo que vocês colocaram no meu lugar. Irmão, preste atenção. Toda vez que a gente colocar alguém, alguma coisa, no lugar de Deus, Deus vai tirar isso da gente. Olha o que o texto diz. Ele incendiou a cidade. O que havia na cidade? Os campos, os negócios e as pessoas. Deus não vai permitir que a gente continue tendo aquilo que nos afasta dele. Deus não vai permitir que a gente continue colocando coisas no lugar dele. Irmão, preste atenção, eu já vi famílias que perderam tudo, porque aquilo tudo era o mais importante para eles do que para Deus, do que Deus nas suas vidas. Ele exterminou aqueles que mataram os servos e ele exterminou a cidade. Aí você pensa, pronto, acabou. O plano do rei, que era fazer uma festa, dar um banquete, acabou. Porque as pessoas não quiseram ir, então não vai ter mais festa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Já disse Jó, nenhum dos planos de Deus jamais será frustrado. O que é que nós lemos no verso 4? Digam aos convidados: eu já preparei o banquete. Os bois, os animais da engorda já foram abatidos, tudo está pronto. Venham para a festa. A festa já estava preparada. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que Deus não vai deixar de cumprir os seus planos se nós não quisermos estar dentro deles. Os planos vão continuar tendo o seu propósito final, independente de eu ou de você querermos estar nele ou não. Às vezes a gente pensa que é insubstituível, não é? Coitado de nós. Porque se Deus quiser tirar a Tárcia, Ele coloca o Jailton no lugar da Tárcia. Se Deus quiser tirar a Margarete, Ele coloca o Jefferson. Se Deus quiser tirar a Sara, Ele coloca o Evaldo. Se Deus quiser tirar o Isaac, Ele coloca a Neide.
Mas Deus vai parar de cumprir os planos dele, porque nós não queremos estar nos planos de Deus, jamais. A festa está pronta, o banquete está preparado, tudo está preparado. E a Bíblia diz que de repente ele toma uma decisão, verso de número 8. Então ele disse aos seus servos: a festa está pronta. Os convidados é que não eram dignos. Meu Deus. Ou seja, quando a gente se preocupa mais em fazer, quando a gente se preocupa mais em ter, e quando a gente se preocupa mais em não ser dependente de Deus, Deus olha para nós e diz: vocês não eram ou não são dignos. E o verso continua dizendo, verso 8: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, eles reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Irmãos, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Se antes o convite era para convidados dignatários, que supostamente eram dignos, mas na verdade não eram. Eram apenas judeus, religiosos, que não queriam abrir mão das suas religiões judaicas, que não queriam abrir mão das suas tradições, que estavam mais apegados à letra da lei. Agora, Jesus, ele muda o quadro. Ele fala: agora vão ser todos. Irmãos, eu glorifico a Deus por isso. Porque nesse todos, tem eu e você lá. Por causa disso, estamos lá. E a Bíblia diz que todos foram convidados. Só que o texto diz, que, verso 10, que foram saindo pelas estradas e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Primeira pergunta: como é que Deus, sendo um Deus bom e um Deus justo, chama para a sua festa, o rei chama para a sua festa, pessoas que são más e pessoas que são boas? Porque no reino de Deus cabe todo mundo. É por isso que a gente ouve aqueles testemunhos, o cara que era ex-assassino, o outro que era ex-avarento, ex-homicida, ex-adúltero, ex-estuprador. Irmãos, o reino de Deus não é lugar de perfeição. O reino de Deus não é lugar de pessoas excelentes. O reino de Deus é para os doentes. O reino de Deus é para os feridos, o reino de Deus é para os cansados, o reino de Deus é para os fracos, o reino de Deus é para aquele que já errou, o reino de Deus é para bom e para mal. Agora, olhe comigo o verso de número 11. É como se nós ouvíssemos assim: todos são bem-vindos no reino de Deus, sim ou não? Sem medo, sim ou não? Sim. Então, é como se Jesus dissesse: venham todos. Entretanto, não permaneçam do mesmo jeito. Olha o que o verso de número 11 diz. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, percebeu ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Irmão, qualquer um poderia entrar na festa. Existia um costume oriental que dizia o seguinte: quando alguém chegasse numa festa, você deveria começar lavando ele com água e ungindo ele com óleo. Em seguida, você daria para ele um manto, uma roupa para colocar sobre ele. Se a festa fosse privada, o convidado já teria contato imediato com o anfitrião. Se a festa fosse pública, como era o caso de um rei fazendo um convite, ele iria conceder para cada convidado uma roupa adequada, uma roupa real, uma roupa própria para estar diante do rei. Como era um casamento, o rei concederia a todos que aceitassem o convite uma roupa nupcial. Para que essa roupa, irmãos? Preste atenção. Se um pobre entrasse e um rico entrasse, se alguém que tivesse muitos recursos entrasse e alguém que não tivesse nenhum recurso entrasse, se ele não recebesse uma roupa
igual à de todos, ele seria tratado com diferença, com distinção. Mas o rei, quando faz o convite a se assentar junto com ele, na sua festa e no seu banquete, ele trata todos da mesma maneira. Então, ele concede a todos vestes nupciais. Irmãos, quando Deus chamou a mim e a você por meio da pregação do Evangelho, para que nós estivéssemos na sua presença, ele nos cobriu com santidade, ele nos justificou. Com a sua justiça, todos nós somos justos diante de Deus. Então agora não tem o que é mais pecador, o que é menos pecador. A veste nupcial foi dada a todos. Então você pode até vir para a presença do rei como você quiser, mas permanecer do mesmo jeito não pode. Tem que se adequar àquilo que o rei concede. Irmão, para estar junto do rei, tem que se vestir com roupa de realeza. Quem não estiver disposto a abrir mão da sua forma de se apresentar diante do rei, não vai conseguir permanecer na presença do rei. Não basta apenas aceitar o convite do rei, ou seja, não basta aceitar a mensagem do evangelho, não basta entrar na sala do banquete para usufruir dos benefícios do rei, da provisão, dos recursos, da festa, da alegria, não. Tem uma condição: a gente precisa trocar de roupa. A roupa que a gente chega até o rei não pode ser a roupa que a gente permanece na sua presença. E ele coloca sobre nós essa justiça de Deus. Só que havia um homem lá dentro que achou que o rei não ia perceber. Ah, que nada. Eu posso ficar com a roupa que eu tiver. Ele não vai nem notar. Olha quantos convidados. Você lembra comigo que o texto diz que a sala do banquete ficou como? Cheia. Cheia. Sabe aquela pessoa que está no meio da igreja e acha assim, Deus não vai nem me perceber o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo. Tem tanta gente para ele perceber. Irmãos, mas aos olhos do Senhor, nada passa desapercebido. Diz o verso de número 11. Quando o rei entrou para ver os que estavam sentados à mesa, ele percebeu ali um homem que não trazia veste nupcial. E aí ele perguntou para aquele homem: amigo, como que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Irmãos, por que ele emudeceu? Porque não havia justificativa diante de tudo que o rei já tinha feito. O rei já tinha preparado a festa. O rei já tinha enviado o convite. O rei já tinha mandado os servos. O rei tinha preparado o banquete. Tudo estava pronto e o rei ainda cobre os seus servos com uma veste nupcial. Jesus ainda nos cobriu com a sua justiça. E aquele homem entra sem honrar a presença do rei. Ele vai ao banquete, ele quer usufruir de tudo, mas ele não quer mudança. Sabe, querido, o homem que foi ao banquete sem a veste nupcial, ele representa a condição de muitos que professam a Cristo, que reclamam as bênçãos e os privilégios do reino, mas que não sentem necessidade de mudança de caráter. Irmãos, e para permanecer na presença do rei, muita coisa em nós vai ter que mudar. O rei não vai tolerar a nossa obstinação em permanecer do mesmo jeito que estávamos quando ele nos encontrou e nos chamou para a sua presença. E naquele momento, apesar de termos aceitado o convite, de entrarmos no banquete, nós vamos estar sem legitimação para permanecer na presença. E aí, é muito sério, porque olha o que o texto diz, verso de número 13. Então, o rei ordenou aos seus serventes: amarrem os pés e as mãos dele, e atirem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque, na verdade, muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos. Querido, eu não sei se você percebeu, mas o convite, ou seja, o evangelho, e a provisão, ou seja, a justificação que nós recebemos, as duas coisas dependeram da iniciativa de Deus. Agora, a obtenção da veste e o uso da veste depende da iniciativa do convidado. Deus não vai nos obrigar a mudar de vida. Deus não vai nos obrigar a passarmos por transformações genuínas no nosso interior, caráter, vida com Deus, prática do evangelho, cumprimento da palavra, mudança de tratamento com os irmãos, com os pais, no trabalho, honestidade, perdão, comprometimento com o evangelho. Deus não vai nos obrigar a vestir essas roupas. Essa iniciativa é nossa. Tem um sermão muito conhecido do John Wesley, que diz o seguinte, o nome do sermão é Veste Nupcial. Ele apresenta duas situações. Ele diz o seguinte: sem a justiça de Cristo, não poderíamos ter nenhuma pretensão em relação àquela glória. Mas sem a santidade, nós não seríamos adequados a ela. Existe um evangelho que diz: venha para Jesus, isso é suficiente. Apenas creia, isso é suficiente. Mas eu quero dizer para você, querido, que isso não é suficiente. Existe um processo a ser trilhado. Nós precisamos crer e, a partir da nossa fé, nós vamos trabalhar, efetuar a nossa salvação com temor e tremor. Nós vamos passar pela santificação, que são as vestes que o Rei nos entrega para usar. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, que nessa noite nós compreendamos que a voz que ecoa todos os dias é: venha para a festa. Nunca foi: eu não quero você na festa. Porque Ele nos recebe como nós estamos. Nos recebe e nos aceita como somos. Mas Ele nos dá uma condição: coloque uma roupa diferente. Vista-se adequadamente para permanecer na minha presença. Sabe, querido, quando a gente permanece na presença, a gente recebe todo o bem que existe no reino. Porque se Ele compara o reino a uma festa de casamento, eu quero dizer para você que não vai faltar sobre nós alegria. Não vai faltar sobre nós recursos abundantes. Não vai faltar sobre nós toda provisão. Ah, mas o que eu tenho vivido é exatamente o contrário disso. Eu quero declarar que as mentiras de Satanás, que vêm para dizer para você que você não está vivendo dias de abundância, vão cair por terra em nome de Jesus. Porque se no reino há abundância, e você e eu estamos nesse reino, porque nós aceitamos o convite, nos é permitido usufruir do banquete do Rei. Então eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por você que precisa se adequar às vestes reais, nupciais. Mas eu quero orar também por você que precisa entender que existe um reino de abundância, que está disponível a nós e que não nos está sendo negado pelo Pai. Ele preparou tudo. Ele disponibilizou tudo. Nunca pense que o seu pai é como o seu pai da terra. Ah, porque o meu pai não me dava nada, então Deus é igual. Eu me lembro de uma vez que eu estava orando no quarto, há muitos anos atrás, e eu falei assim com Deus: Deus, é tão difícil para mim conseguir as coisas, eu falo coisas materiais. E eu lembro que eu falei assim: o Senhor é exatamente igual ao meu pai, sempre me dá não, sempre me dá não, sempre me dá não. E quando eu terminei de falar isso, o Espírito Santo falou no meu coração: eu não sou mesmo como seu pai. Eu tenho abundância para liberar sobre você. Mas às vezes a gente está com uma crença que nos aprisiona, de que a gente tem que fazer tanto mais, sacrificar tanto mais, se esforçar tanto mais, porque era assim com meu pai, então vai ser assim com Deus. Não, Deus foi quem preparou uma festa. Deus foi quem disponibilizou o banquete. Ele mandou matar os animais cevados, gordos, o boi, tudo estava preparado. Apenas a gente precisa aceitar o convite que Ele nos dá.
Então eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar exatamente pelas pessoas que precisam enxergar a provisão que já está disponível no reino. Porque o reino de Deus é como uma grande celebração. Uma celebração tem muita abundância. E se você hoje entrou aqui precisando de um renovo de alegria, eu também quero orar por você. Porque numa festa de casamento não tem lágrima, não tem tristeza. Numa festa de casamento tem regozijo, tem alegria, tem plenitude. Mas às vezes a gente está dentro do reino caminhando sem alegria. Mas eu quero declarar que Deus há de devolver toda a alegria que as circunstâncias estão tirando de nós. Todo o senso de plenitude, de satisfação que o inimigo tem tentado tirar de dentro de nós. Eu quero orar por você nessa hora. Se você deseja receber essa oração, coloque a mão no seu coração. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por termos sido convidados para essa festa tão tremenda. Te agradecemos pelo privilégio de termos um banquete colocado diante de nós. Senhor, mas nessa hora eu quero guerrear por aqueles que não têm alcançado a provisão do banquete. Deus, em nome de Jesus, se artimanhas do inferno têm impedido que a tua provisão chegue até aquele que é filho e que é filha, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro todo o laço do inferno contra essas vidas. E declaro, Senhor, que eles experimentarão toda a abundância, toda a provisão, toda a fartura, toda a suficiência. Porque o nosso Deus, segundo a sua multidão de riquezas em glória, o nosso Deus mesmo suprirá cada uma das nossas necessidades. Meu Deus, eu quero orar por aqueles que, embora no reino, estão sem alegria. Deus, em nome de Jesus, tua palavra diz, Senhor, que na tua presença há plenitude de alegria. Deus, revela a tua presença nesse momento sobre os teus filhos. Deus, vai no coração daquele que entrou aqui, quase que arrastado, cansado. Meu Deus, não tem sentido mais a alegria da salvação que sentia alguns anos atrás. Pai, eu quero profetizar. Volte todo o regozijo, volte toda a satisfação de estar na tua casa, na tua presença. Meu Deus, que a plenitude de alegria que se encontra em ti seja reavivada nos corações nessa noite. Pai, eu oro também por aqueles que insistem em não usar as vestes nupciais. Senhor, se nós temos rejeitado o novo modo de viver na tua presença, insistindo em práticas antigas, que muitas vezes nos prendem a um passado infrutífero, um passado de frieza, um passado de indiferença, nós não queremos mais viver assim, Senhor. Nós não queremos pertencer ao grupo daqueles que dizem: eu não quero ir. Nós não queremos pertencer ao grupo daqueles que dizem: eu não me importo. Eu tenho coisas mais importantes para cuidar. Eu tenho minha profissão. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho que fazer muitas coisas. Eu tenho que ganhar recursos. Deus, nós não queremos fazer parte desse grupo. Mas nós queremos ser daqueles que vão encher a sala do banquete. E que vão se vestir adequadamente. E que vão dignamente andar na tua presença com atos de justiça. Que vão ser revestidos de Cristo, da sua natureza. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a frieza do nosso coração. Quebra toda a indiferença do nosso coração. Quebra toda a dureza do nosso coração, Senhor. Porque nós não queremos apenas os benefícios do reino. Nós queremos muito mais a presença do Rei. E nos alegrar com o seu Filho, Jesus. 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 Quero me esvaziar de mim.
Jesus. Nessa noite, Senhor, nós esvaziamos a nossa vida nesse lugar. Nós dizemos ao Senhor que mais importante do que tudo é ouvir a voz do Senhor nos chamando, venham para a festa. Nós queremos dizer sim ao teu convite. Nós queremos dizer sim, Senhor, a estar na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que as coisas desse mundo não sufoquem o nosso coração. Não seja como aquela semente que caiu no meio dos espinhos e foi sufocada pelos cuidados dessa vida, pelas riquezas, pela ilusão das riquezas dessa vida. Senhor, mas que nós estejamos na tua presença inteiros, com um coração completamente devoto a ti, leal ao Senhor. Meu Deus, arranca do nosso coração tudo aquilo que é mais importante do que dizer sim à tua presença, do que dizer sim à comunhão com o Senhor, a intimidade com a tua vida, Senhor. Gera em nós um coração que se alegra em estar no teu reino. Deus, eu oro por aqueles que perderam a alegria da salvação. Eu peço que nessa noite haja um liberar poderoso do teu Espírito, devolvendo, Senhor, tudo aquilo que foi perdido e arrancado pelas lutas, pelas decepções, pelas frustrações, pelas circunstâncias. Deus, tu és suficiente. Tu és suficiente. Tu és suficiente, Senhor. A plenitude na tua presença, a provisão na tua presença, a abundância na tua presença, a alegria na tua presença. Por isso, Senhor, nessa noite, seja sobre nós as vestes nupciais, para nós sermos dignos de estar diante de ti. Porque nós não queremos ser daqueles que são chamados e não são escolhidos, mas nós queremos ser daqueles que hão de permanecer, Senhor. Então, inunda-me com teu amor. Sim, Jesus. Com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Peça isso a Ele nessa noite. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Sim, Jesus, me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Vem me leva em teus braços de amor. Senhor, nessa noite, sela-nos mais uma vez com a tua presença, Senhor. Aquele que entrou aqui, Senhor, precisando de uma resposta, que nessa noite o Senhor seja Deus gracioso como sempre é. Aquele que entrou aqui cansado, que haja renovo. Aquele que entrou aqui sem esperança, que o Senhor possa trazer de volta a esperança. Aquele que entrou aqui enfermo, que o Senhor traga a cura. Aquele que entrou aprisionado nas suas emoções, que o Senhor traga liberdade, libertação em nome de Jesus. Mas que acima de tudo, Senhor, nós não abramos mão de estar diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Querido, que Deus te abençoe. Que nós tenhamos um coração assim, responsivo ao clamor do Espírito, que diz: venham para a festa. Tem lugar para todos nós, em nome de Jesus.